Então, olá, muito bom dia. O meu nome é Marta Duarte Mendes Pedro, sou médica interna de Medicina Geral e Familiar no ACES Loures Odivelas, portanto trabalho no Centro de Saúde, no âmbito da Medicina Geral e Familiar. E estou aqui hoje para falar um bocadinho sobre o caminho do doente e qual é o papel da Medicina Geral e Familiar neste primeiro contacto do doente com o serviço de saúde. Antes de mais, gostaria apenas de referir que não tenho conflitos de interesse, que esta apresentação é voluntária, feita em colaboração com a Migra Portugal e que as informações nela contidas visam promover a educação para a saúde, não devendo, no entanto, nem pretendendo substituir uma consulta médica. Falando então aqui particularmente em relação à cefaleia, sendo que cefaleia vulgarmente representa o termo dor de cabeça, nós sabemos que as cefaleias, as dores de cabeça, estão entre as patologias neurológicas mais frequentes e a OMS aponta inclusive para uma previsão, uma estimativa de que se perguntarmos, vamos chegar à conclusão que pelo menos metade da população adulta, que quase metade da população adulta sofreu pelo menos um episódio de dor de cabeça no último ano, que é um número um bocadinho impressionante. Quando falamos também de cefaleias, de dores de cabeça, temos de perceber que existem diferentes tipos, existem pelo menos 14 grandes grupos de cefaleia, sendo que cada um destes vai ter depois os seus subgrupos e, portanto, temos de saber que nem todas as dores de cabeça são iguais. E quem diz que nem todas as dores de cabeça são iguais, também diz que nem todas as dores de cabeça são enxaqueca. É verdade que a enxaqueca é das cefaleias mais famosas, tem o seu motivo de ser, é de facto das mais frequentes e que tem maior impacto na vida do doente, no entanto, e muitas vezes o doente chega a nós e já vem com a queixa de que tem uma enxaqueca, o que nem sempre é verdade, porque realmente é preciso ter em conta que existem diferentes tipos de cefaleia, nem todos eles são enxaqueca, uns serão, outros não. Realmente, quer a enxaqueca, quer a cefaleia de tensão e a cefaleia associada ao uso excessivo de medicamentos são já considerados pelo OMS e não só problemas de saúde pública devido à grande percentagem de população que abrangem e ao impacto na vida da pessoa que podem ter. E esta a realidade, é que as cefaleias têm uma carga de doença significativa e vão diminuir o bem-estar físico e mental da pessoa, porque a dor, sobretudo com a intensidade moderada a intensa, mas não só, depende depois também de todos os parâmetros na vida da pessoa e da frequência com que as crises acontecem, esta dor vai causar muitas vezes incapacidade e esta incapacidade vai ter um impacto não só na tão falada vida laboral da pessoa, que preocupamos sempre muito com o absentismo, com a incapacidade de cumprir os nossos objetivos no trabalho, mas a verdade é que também tem um impacto significativo, pode ter na vida pessoal e social do doente com cefaleia. E tudo isto vai levar a que haja realmente uma menor qualidade de vida. Apesar disto e todo este impacto que nós conhecemos e sabemos, a cefaleia continua e tem vindo a ser subvalorizada em todo o mundo. E é subvalorizada muitas vezes pelos profissionais de saúde, mas também pelos doentes que ou já estão habituados, ou como só têm uma dor de cabeça de vez em quando, lá já também não valorizam, como sabem que é algo que à partida não coloca a vida em risco, à partida, não é? Não coloca a vida em risco, não é infeccioso, não se transmite, tomam se calhar alguma medicação que viram na farmácia e até melhoram um bocadinho, acabam por não valorizar muito o diagnóstico e portanto ela acaba por ser subdiagnosticada e subtratada. Claro que muitas vezes o facto de a mãe já tinha também uma dor de cabeça, a avó já tinha uma dor de cabeça, é tudo muito dentro dos mesmos moldes, é tudo considerado como sendo parte da normalidade na vida daquele doente que na realidade tem uma dor, muitas vezes crónica, e se calhar até podemos fazer mais por ele e pela sua qualidade de vida e a pessoa nem sequer sabe que existem outros tratamentos disponíveis e que pode procurar ajuda médica direcionada para este problema de saúde. Como é que nós podemos então melhorar este subdiagnóstico, subvalorização e estes cuidados prestados aos doentes com cefaleia? Temos aqui três grandes vertentes que temos de ter em conta: a parte dos profissionais de saúde, que engloba os médicos, a parte do doente e a parte organizativa e governamental. A nível dos médicos, como eu referi, também há alguma subvalorização muitas vezes do problema da cefaleia. É importante realmente aumentar a sensibilização para este problema e para o seu peso na saúde dos doentes, o impacto que pode ter na qualidade de vida dos mesmos. E para isto é importante também capacitar os profissionais de saúde em geral através de formações na área da cefaleia. Felizmente existe alguma oferta, mas há sempre espaço para melhorar. Finalmente, é também importante criar e implementar recomendações homogéneas a nível nacional
para a organização dos cuidados de saúde dos doentes com cefaleia. O que é que isto permite? Permite que qualquer pessoa em Portugal que tenha uma dor de cabeça seja orientado dentro das mesmas recomendações e da mesma forma, e acaba por ter um percurso sempre semelhante ao ter um contacto com o Sistema Nacional de Saúde. E vamos ver que já foi dado um passo muito importante neste sentido. A nível governamental, claro que é importante, primeiro, quem está à frente das organizações e consegue tomar este tipo de medidas, perceber a importância do problema e que se calhar, mesmo pensando em custos, o custo direto do tratamento e da gestão e de prestar bons cuidados aos doentes com cefaleia são pequenos se compararmos com os custos indiretos e a longo prazo do absentismo, da diminuição da saúde mental e todas as outras consequências que uma cefaleia mal gerida poderá ter a longo prazo, médio e longo prazo. Claro que é fundamental melhorar a acessibilidade à saúde, em particular ao médico de família, e facilitar também a implementação das medidas recomendadas por peritos, aqui particularmente em relação à parte da cefaleia. Quanto ao doente, também temos aqui um pedaço muito importante e um papel muito importante, pois é fundamental que o doente com cefaleia esteja capacitado e para isso nós temos de promover realmente este tipo de formação, como a Migra com esta iniciativa de louvar também está a fazer, não é? Através da educação para a saúde. É importante sensibilizar o doente com cefaleia para o diagnóstico, lá está, para o facto de existirem diferentes dores de cabeça e o facto de ser importante procurar ajuda médica e dar a conhecer que se calhar existem tratamentos que o doente ainda não tem disponíveis ao seu alcance e que poderão melhorar a sua qualidade de vida. O papel do médico de família, que também é um bocadinho por isso que estamos aqui hoje, é fundamental. Porquê? Porque a medicina geral e familiar é uma especialidade médica que representa o primeiro ponto de contacto do doente, em situações normais, claro, com o serviço de saúde. E é a medicina geral e familiar que vai acabar por coordenar a prestação de cuidados sempre centrados no doente e consegue gerir os diferentes problemas de saúde, agudos e crónicos, que os doentes têm. Portanto, também tem aqui uma posição privilegiada de proximidade e ter capacidade de gerir diferentes problemas em diferentes alturas da vida. E a verdade é esta, que enquanto muitas vezes nós vemos a nível hospitalar, portanto, consulta de ortopedia, consulta de cardiologia, pneumologia, muitos doentes acabam por ter alta, porque veem o seu problema mais agudo ou mais descompensado resolvido, se têm alta depois para o médico de família. E na medicina geral e familiar não há altas, é o médico de família que tem a posição privilegiada de acompanhar o doente durante, idealmente, toda a sua vida e, portanto, a longo prazo. Claro que também a promoção de saúde e bem-estar e não apenas o tratamento da doença é um papel, é uma função fundamental da medicina geral e familiar. E, portanto, tendo isto em conta, o que nós queremos saber é, na prática, então, como é que pode o meu médico de família ajudar-me com a minha dor de cabeça. Apesar de eu, lá está, ter noção de como é que as coisas estão a decorrer neste momento, pelo menos no sítio onde eu estou a trabalhar, fui-me informar e fui tentar perceber o que é que realmente já existia escrito e de recomendações em Portugal sobre este circuito do doente com cefaleia. E as boas notícias, como eu referi há bocado, é que já foi mesmo foi realmente dado um passo bastante importante para melhorar a eficiência e qualidade dos serviços prestados ao doente com cefaleia. Foi a criação desta proposta pela Sociedade Portuguesa de Cefaleias, que foi publicada em 2021. E o que eles fazem então é exatamente um conjunto de recomendações para organizar o serviço de saúde em Portugal e que garanta que os doentes com cefaleia tenham mais ou menos o mesmo percurso e sejam orientados todos com base nos mesmos critérios, por assim dizer. O que é que diz esta proposta então de importante e que diz respeito à medicina geral e familiar, que já vai corroborar aquilo que era referido noutras recomendações de outros países e aquilo que estava previsto também pela OMS, a Organização Mundial de Saúde, já há vários anos. É que a grande maioria dos doentes com cefaleia, e prevê-se que seja cerca de 90% dos doentes com cefaleia em Portugal, podem e devem ser idealmente geridos em cuidados de saúde primários, portanto, por médicos especialistas em medicina geral e familiar. Sendo, portanto, que apenas 10% é que terão indicação para referenciação à consulta de neurologia, ou geralmente porque são casos de mais difícil gestão, ou porque têm uma situação de maior complexidade ou com doença mais severa, e já vamos depois falar um bocadinho disto mais à frente,
ou porque têm comorbilidades, outras doenças, que vão limitar as estratégias e os tratamentos que nós podemos aplicar em contexto de centros de saúde. E como vamos ver também, depois faz parte do médico de família fazer esta avaliação inicial e conseguir também identificar aqueles 10% que necessitam e beneficiam da referenciação à consulta de neurologia para orientação e tratamento da sua cefaleia. O que é que o médico de família faz então? Antes de mais, eu gostava só de referir que é importante, num doente com cefaleia, tentar marcar uma consulta especificamente para avaliar as queixas de cefaleia, porque naturalmente que o tempo de consulta, infelizmente, acaba por ser limitado e é importante haver realmente, sobretudo numa primeira consulta em que se vai falar da cefaleia, da dor de cabeça, ter tempo para colher a história, fazer uma entrevista clínica completa, observação do doente, conseguir fazer a entrega de um diário de cefaleias, que eu já vou falar um bocadinho mais sobre isso também, e depois explicar ao doente tudo o que implica a sua doença, qual é a impressão diagnóstica e combinar com o doente qual é o plano que devemos seguir. Portanto, é importante ter um espaço, ter uma consulta para falar da cefaleia e não ser só mais um ponto adicional numa consulta sobre uma série de outras coisas, porque isto também vai ter influência depois na qualidade dos trabalhos, na qualidade dos cuidados prestados, como é natural. Então o que é que nós fazemos numa avaliação inicial? Numa avaliação inicial, numa grande maioria dos casos, nós conseguimos fazer logo o diagnóstico sobre o tipo de cefaleia. Para isto, é importante haver uma entrevista clínica pormenorizada e com uma série de perguntas que geralmente são sempre as mesmas. É importante o doente também ter esta noção, porque assim pode já pensar um bocadinho sobre o assunto e até escrever num registro, em papel, sobre todas aquelas perguntas que já sabe que o médico vai fazer nesta consulta para perceber qual o tipo de cefaleia que tem. Por exemplo, muito importante perguntar sempre desde quando é que a pessoa tem aquela dor de cabeça, se já tinha acontecido antes, qual é a intensidade de dor de cabeça. Nós muitas vezes acabamos por pedir para caracterizar numa escala de 0 a 10, em que 0 é dor nenhuma e 10 é a dor mais forte, consegue imaginar qual é a intensidade da dor de cabeça. Em que zona da cabeça é que tem a dor? É na cabeça toda? É só de um lado? É aqui junto ao olho? Se esta dor acaba por passar para algum lado, se tem outros sintomas associados, como por exemplo náuseas, vômitos, fazer impressão à luz, a fotofobia, fazer impressão ao som, a sonofobia, como nós chamamos tecnicamente, por assim dizer, perceber se a pessoa já tomou alguma coisa para aquela dor de cabeça, se sim o quê e se alivia ou não, qual é o efeito na intensidade da dor. Perceber também, por exemplo, se existe algum fator que tipicamente desencadeia aquela dor de cabeça, também é bastante importante. Se existe história familiar já de cefaleias e se sim, de que tipo. E claro, depois fazer também uma série de outras perguntas que nos vão permitir excluir alguns sinais de alarme e que podem ser indicativas que aquela dor de cabeça não é uma cefaleia primária, ou seja, não é uma cefaleia em si mesma, mas é o resultado de uma outra condição de saúde que a pessoa possa ter. E assim nós temos sempre de pensar, de excluir e fazer estas perguntas, sobretudo na avaliação inicial, mas não só. Isto porquê? Porque a maior parte das cefaleias, as cefaleias primárias, na realidade, não vão ter alterações nos exames complementares de diagnóstico e uma entrevista clínica e uma observação clínica bem feitas vão dar o diagnóstico e é importante tranquilizar os doentes também para eles perceberem que a grande maioria das cefaleias, das dores de cabeça, não tem necessidade de realização de exames para perceber qual a causa da cefaleia, até porque esses exames, se pedidos, vêm normais. Na grande maioria. O que é importante realmente é uma boa entrevista clínica e observar o doente. Quando falamos em observar o doente, estamos a falar em fazer um exame neurológico sumário, ou seja, tal como eu para ver o coração, ausculto, palpo o pulso, meço a tensão para avaliar a parte cardíaca, para avaliar a parte do sistema nervoso também tenho uma série de testes e manobras que peço ao doente para fazer na consulta e que, expectavelmente, virão normais na maior parte das cefaleias. O diário de cefaleias, como eu referi, já vou mostrar mais à frente e, claro, depois, com base em tudo isto, conseguimos apontar, na grande maioria dos casos, qual o diagnóstico, qual o tipo de cefaleia que a pessoa tem e estabelecer um plano. Dentro deste plano, englobamos não só a necessidade de fazer o tal diário de cefaleias, que eu já vou mostrar,
mas também a terapêutica para aquele doente. E a terapêutica pode não ser apenas farmacológica. Por exemplo, na enxaqueca, por exemplo, é importante o doente ter uma série de medidas não farmacológicas, como por exemplo ter hábitos mais regrados, uma rotina, tentar fazer as refeições e deitar sempre mais ou menos à mesma hora, garantir que tem um número mínimo de horas de sono aceitável, entre outras coisas que é importante referir também aqui ao doente como parte da terapêutica para aquela dor de cabeça. E depois temos dois tipos de terapêutica farmacológica, depois claro que vai depender dos tipos de cefaleia, mas nos mais frequentes aquilo que temos é uma terapêutica de resgate, que a pessoa faz em crise, e algumas pessoas poderão ter indicação para fazer terapêutica preventiva, como nós chamamos de terapêutica profilática. Tudo isto deve ser discutido no final da consulta com o doente para estabelecer então o plano em conjunto. Quando eu falo do diário de cefaleias, pus aqui aquilo que eu uso na minha prática clínica, que acaba por ser assim um bocadinho complexo à primeira vista, mas é importante então revê-lo com o doente e depois ele ir para casa e também lê-lo com calma. Claro que se for difícil o doente compreender esta tabela, podemos sempre fazer uma mais simples. Mas como vocês podem ver, vai-me dar aqui alguma informação fundamental, nomeadamente a que horas do dia que a pessoa tem a dor de cabeça, se interfere com o sono ou não, se é só de um lado da cabeça, sim, qual deles, porque é importante perceber se é sempre do mesmo lado, ou seja, enquanto até alterna, nos casos em que é só de um lado, se é dos dois lados, se é uma dor tipo pressão, tipo aperto, ou se é pulsátil, se piora com esforço, se tem náusea ou vômito associados, se os incomoda, se o som incomoda, se tem aura associada, sendo que a aura é uma coisa muito característica da enxaqueca ou migraine, e temos que explicar à pessoa o que é que isto significa, não é só entregar a tabela, naturalmente. Se fez a indicação, qual é o resultado, se a pessoa está, no caso das mulheres, estava menstruada, se não dava para perceber, porque realmente temos aqui cefaleias que agravam associado ao ciclo menstrual, e se há algum fator desencadeante que a pessoa tenha conseguido identificar. Ou seja, tenho aqui uma série de informações que, em casos dúbios, me vão ajudar a caracterizar melhor aquela cefaleia, e depois a instituição terapêutica vai me permitir perceber muito bem qual o efeito e qual o ponto da situação após a instituição terapêutica para a cefaleia. Ou seja, o diário de cefaleias é realmente uma coisa muito preciosa e é importante imprimir isto num formato mais ou menos pequeno para que a pessoa possa ter sempre consigo o diário, colocar dentro da carteira e anotar se estiver no trabalho, por exemplo, eu tiver uma cefaleia a meio da manhã. Como vemos, esta tabela é só para um mês, não é? Temos aqui os dias do mês, dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, e depois a pessoa preenche em relação a cada um dos dias os sintomas que tem. Depois, nas consultas de reavaliação e seguimento, que como vimos, vai ser maioritariamente feitas de seguimento e reavaliação em medicina geral e familiar, avaliamos então a evolução dos sintomas, a resposta à terapêutica, com o uso precioso também do diário de cefaleias, voltamos a perceber se a história se mantém igual, se houve algum agravamento que nos possa despertar sinais de alarme e mudar aqui o seguimento desta cefaleia e, mais uma vez, estabelecer o plano de cuidados em conjunto com o doente. Relativamente à parte da referenciação hospitalar, particularmente à consulta de neurologia, esta necessidade é avaliada caso a caso, mediante avaliação clínica e no decorrer de cada consulta. Como nós vimos, a estimativa, e na prática é isto que acontece também, é que apenas uma pequena porcentagem dos doentes, cerca de 10%, terão necessidade, benefício e indicação para referenciação à consulta de neurologia. E lá está, faz também parte do papel do médico de família identificar estes doentes. Apesar disto, eu vou deixar aqui algumas luzes sobre o que é que podem ser situações que podem motivar a referenciação à consulta hospitalar. No caso de dúvida diagnóstica, também, se após uma anamnese, uma entrevista clínica cuidada e uma observação do doente, continuar a haver dúvidas sobre qual é o tipo de cefaleia, qual é o diagnóstico, é critério de referenciação. Se nós soubermos e se o doente tiver de realizar exames que não estão disponíveis em cuidados de saúde primários, muitas vezes até podem ser feitos em ambulatório, portanto fora do hospital, mas não têm comparticipação, outros nem sequer estão disponíveis na comunidade, portanto também é critério de referenciação. Se nós fizermos as terapêuticas de primeira linha adequadas e mesmo assim a pessoa não tiver uma resposta terapêutica eficaz, e claro que há alguns tipos de cefaleia que acarretam maior complexidade e morbilidade, como por exemplo as cefaleias trigêmino autonómicas, nas quais está incluída a cefaleia em salvas ou tipo cluster, e a nevralgia do trigémico, ou então cefaleias que sejam muito raras também podem ter indicação e frequentemente têm para referenciação à consulta de neurologia.
Portanto, neste caminho do doente, o primeiro contacto é fundamental, deve ser idealmente feito com a medicina geral e familiar. Infelizmente, em Portugal, uma grande porcentagem dos portugueses ainda não tem médico de família e nós, enquanto profissionais que estamos cá todos os dias a ver os nossos doentes, gostávamos muito que isto mudasse no futuro próximo, mas pronto, vamos ver como é que as coisas evoluem. No doente em geral, como eu estava a dizer, este primeiro contacto deve ser então feito com a medicina geral e familiar, sendo que cerca de 90% dos doentes com cefaleia acabam por ser seguidos e manter a orientação da sua cefaleia no médico de família. Pois o médico de família, através destas avaliações, vai conseguir identificar então quais são aqueles 10% de doentes que poderão ter indicação para referenciação à consulta hospitalar. E pronto, isto é aqui, acho que consegui falar aqui um bocadinho sobre o caminho do doente com cefaleia e qual o papel da medicina geral e familiar. Alguma dúvida que tenham posteriormente, depois podem também colocar.